Olá, meu povo, bom dia, graça e paz. Mais um dia, estamos aqui juntos para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos aqui sem falhar, com a graça de Deus, nessa jornada, mergulhando na leitura e na meditação da palavra de Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações, tem ministrado coisas tão lindas, temos sido ensinados diretamente da fonte, né? Sem depender de outros livros, sem depender de devocionais prontos, mas sim fazendo o nosso próprio devocional aqui, sim nós estando aqui direto na fonte, comendo desse alimento que é a palavra de Deus. Então, não fique de fora disso, não perca isso. Pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vá fazer a sua comidinha, preparar aí a sua comidinha em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é alimento, alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, nós não podemos negligenciar. Nós precisamos fazer boas escolhas. E olha, gente, a gente já leu muita coisa, hein? Já lemos muitas coisas, já lemos algumas coisas daqui também. Lemos 2 livros já do Novo Testamento, 2 evangelhos. Lemos Provérbios e estamos agora em 2 Reis. Amém? Bom dia, Cris. Eu amo esse bom dia. Bom dia, Renata. Obrigada pela rosa. Bom dia, bom dia. Todas vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, com o auxílio do Teu Espírito, que nos conduz a toda a verdade. Senhor, eu oro para que as escamas dos nossos olhos caiam, para que os nossos olhos espirituais se abram e que nós possamos acessar, Senhor, este lugar de entendimento, de discernimento, de satisfação na Tua Palavra, Papai. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida, pela vida de cada irmã e irmão que está aqui ou que vai assistir essa live depois. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Grazi. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Lilian. Muito bom ver vocês aqui. Vamos dar sequência então, gente. Nós estamos em 2 Reis e hoje a gente vai para o capítulo 8. Eu vou tentar não falar nada para que a gente avance nessa leitura. A gente tem que ler mais porções por dia. A gente tá lendo e tá conversando bastante, mas a gente tem que avançar mais aqui na leitura. Vamos lá, então. 2 Reis, capítulo 8. A mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi havia falado sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado o menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó Senhor o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. Meu Deus, um testemunho vivo! Sensacional! É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Meu Deus, olha o favor de Deus sobre a vida dessa mulher, gente, hein? Quem é mulher aí recebe, em nome de Jesus, esse favor de Deus sobre a sua vida, meu Deus. Verso 7. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Azael: leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Azael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém,
O Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Azael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu, e quando voltou, o rei lhe perguntou: o que Eliseu disse? Azael respondeu: disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas, no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Azael foi seu sucessor na Síria. Não vou falar nada. Nem precisa, né? Verso 16. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Verso 25. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Vamos para o capítulo 9. 2 Reis 9. Vamos lá, gente, vamos juntos. Jeú é ungido rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Peraí, gente, que não ficou fixado, agora sim.
Para o senhor, comandante, respondeu ele. Verso 6. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então, o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: Assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Meu Deus, sensacional. Esse Jeú aqui, gente, se vocês lembram, o Senhor já tinha falado para Elias, quando o Senhor pediu para Elias fazer 3 coisas, que era ungir Jeú rei, era deixar Eliseu como seu sucessor, e tinha mais uma coisa que eu não me lembro agora. E eu não lembro exatamente o capítulo, mas a gente já leu aqui. Quando foi em 1 Reis ainda. Ó, tá aqui, em 1 Reis 19, no verso 15. O Senhor tinha falado para Elias já fazer isso, mas Elias não fez. Deus mandou Elias fazer 3 coisas e Elias fez só uma. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissim, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Josafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. 3 coisas que o Senhor mandou Elias fazer, porém Elias fez só a última coisa, que era ungir Eliseu para ficar no lugar dele. E aí ele não fez, mas agora Eliseu, né, seu sucessor, está fazendo aquilo que era para ele ter feito e ele não fez. Amém? Só para vocês lembrar, gente, a gente tem que ler a palavra de Deus prestando atenção, que algumas coisas vão acontecendo aqui e são coisas que Deus já tinha falado antes. Já tinha determinado que isso fosse acontecer. Tem que prestar atenção na história. Verso 14. Jeú mata Jorão e Acasias. Gente, minha garganta tá horrível. Orem por mim. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou para Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela da torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa de se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envia um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O que o rei quer saber? O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavalheiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz.
Jeú respondeu novamente: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. Entrou uma ligação aqui. A sentinela exclamou: o mensageiro encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido! Prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: você veio em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto estamos cercados de idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Uau! Uau! Então, o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Verso 25. Jeú disse a Abdicar, seu oficial: joguem-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por este campo. Portanto, joguem-no na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Agã. Jeú foi atrás dele, gritando: atirem nele também. E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleão. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Gente, vocês lembram? Deus havia falado, o Senhor havia falado, que porque eles haviam matado Jezabel, né, a esposa de Acabe, mandou matar Nabote e as suas famílias, porque Acabe queria o seu campo, queria lá a horta do homem, e estava lá todo jururu em casa, e Jezabel, né, toma a frente e diz: eu vou resolver isso para ti, e vai lá e convoca uma reunião ali solene, acusa Nabote é apedrejado, é morto seus filhos também, para dar a horta pro seu marido. E aí diz, né, o Senhor viu tudo, e por isso Acabe iria pagar. Mas Acabe se arrependeu, e aí o Senhor teve compaixão dele e disse assim: porque ele, né, se arrependeu, eu não vou feri-lo enquanto estiver vivo, mas depois. Então, quem está aqui pagando as consequências do pecado é os filhos. Por isso que a gente, como pai e mãe, né, a gente precisa ter o cuidado com as nossas escolhas, sabendo que muitas coisas que nós escolhemos, que nós fazemos hoje, pode reverberar lá na vida dos nossos filhos. Assim como talvez algumas coisas que você está vivendo hoje é resultado, reflexo das escolhas que os seus pais fizeram, que os seus avós, sabe? A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, né? Gálatas 6:9 vai dizer isso. E aquilo que a gente planta da carne, quem planta para a carne colherá destruição, é o que diz o texto aqui. Quer ver, gente? Eu vou até abrir para ler para vocês. Ó, Gálatas 6:7 diz assim, ó: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Uau! Então, toda essa história que a gente está lendo aqui, gente, é resultado, né, de escolhas que foram feitas para satisfazer o ego do homem, para satisfazer os seus próprios caprichos. E aí vai vir morte.
Porque tudo aquilo que a gente planta para a carne, colhe destruição e morte. É forte, né? Agora, vamos para o verso 30. A morte de Jezabel. Pode falar o livro de Gálatas, o versículo é Gálatas 6, 7. 7, 8 e 9. Tudo ali é maravilhoso. A morte de Jezabel, agora, verso 30, aqui em 2 Reis, né? Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado de Jezreel, pintou os olhos, amarrou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino? Você é como Zinri, que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Jogaram-na para baixo. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou nas paredes e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Meu Deus. Que forte, né, gente? Mas é isso. Quem planta destruição, quem planta, né, orgulho, quem planta violência, vai colher destruição. Não tem. Quem planta para a carne, vai colher destruição e morte. Por isso que nós precisamos, vir para a palavra de Deus. Para que o Espírito de Deus sonde, como diz o salmista Davi, né, lá no final do Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo que te ofende. Vê se há em mim. Endireita as minhas veredas, para que eu possa andar no caminho eterno. É todo dia, gente. É todos os dias nós precisamos, porque não basta a gente ler uma vez. É sutil as coisas, né? Muitas pessoas dizem que a carne é fraca. Não, a carne é forte. A carne é muito forte. As vontades, os desejos da carne são muito fortes. E a gente precisa enfraquecer essa carne fortalecendo o espírito, andando no espírito, andando de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E como que a gente anda no espírito, gente? Pra que a gente precisa do Espírito Santo? Pra quê? Deixa eu falar algo aqui pra vocês. A gente não precisa do Espírito Santo, que muitas vezes as pessoas acham, né? Meu marido até ministrou sobre isso, que as pessoas precisam do Espírito Santo para cantar, para pregar, para fazer ministério. Não. Não precisa do Espírito Santo para isso. Entenda, né? A gente precisa. Mas, se quiser fazer sem, dá para fazer sem. Tem pessoas que cantam e dão palestras aí no mundo sem o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar algo. Uma vida no Espírito não diz sobre fazer ministério, mas sobre perdoar o irmão. Você precisa do Espírito Santo para perdoar o seu irmão, para não se vingar do seu irmão, para dar a outra face, assim como Jesus fez, para andar mais uma milha, para ser gentil, para falar com amor, para ensinar com amor. É para isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, gente, a nossa carne grita, a nossa vontade própria, a nossa vontade de fazer justiça própria grita. E muitas vezes as pessoas estão até com o microfone na mão, estão fazendo o ministério, mas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é bem forte. Pensa nisso. Reflete sobre isso. Que o Espírito Santo nos constranja. Que nós sejamos tomados pelo Espírito de Deus. Para sermos pessoas que amam os inimigos, que oram por aqueles que perseguem,
que não busca fazer justiça com as suas próprias mãos, porque vocês estão vendo aqui, o Senhor, ele diz que ele vai se vingar e passa o tempo e ele levanta alguém para fazer exatamente aquilo que ele falou que iria acontecer. Então a gente precisa descansar no Senhor e se encher do Espírito Santo de Deus. Para amar, para perdoar, para andar outra milha, para dar a outra face, para servir com amor no lar, no secreto. Não onde todo mundo tá vendo. Porque onde todo mundo tá vendo, todo mundo quer servir. Mas ninguém quer servir atrás da cortina, aonde ninguém tá vendo. Não é? Pensa aí. Eu vou ler mais um capítulo, gente. 2 Reis, vamos juntos? 2 Reis, capítulo 10. Jeú mata a família de Acabe. Agora vamos terminar com essa família aqui. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e os guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerras, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então, os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob o cuidado dos líderes de Samaria, onde havia sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. Minha imaginação vai longe, gente. Um mensageiro foi a Jeú e disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: faça com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem quem fique lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Ó, estão vendo? Estão prestando atenção, gente? Então, Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria. Num caminho em Betel-Equede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-os vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim, como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então, dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, e Jeú o ajudou a subir a carruagem. E lhe disse: venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali, da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Uau. Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse:
A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparada ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então, Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Uau! Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios de culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Ai, gente, que triste. Que decepção, hein? Olha só, meu Deus, que forte isso. Meu Deus, olha só, gente. Jeú recebeu um ministério. Ministério é serviço. Vai lá e faça isso. Era acabar com a família de Acabe. Ele recebeu essa incumbência. Ele tinha que fazer esse serviço. Só que ele próprio não se voltou com seu coração para Deus. Meu Deus. É sobre isso que eu tenho falado aqui. Que eu falei antes aqui. Desse capítulo, de ler esse capítulo. Que eu tenho falado com as pessoas. Não adianta você fazer ministério, fazer obra, se o seu coração está distante do Senhor. Olha que decepção, gente. Que decepcionante chegar aqui ao final. Depois de Jeú ter feito tudo isso, ter eliminado a família de Acabe, ter matado Jezabel, ter mandado matar os 70 filhos e toda a família de Acabe, tudo. Aí agora, chegar aqui e ver que ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, que era o quê? Adorar, né? Os bezerros, fazer os bezerros de ouro. Verso 32. A morte de Jeú. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Azael conquistou várias regiões do reino, a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados para Heitor. Estão registrados nos livros da história dos reis de Israel. Então, Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacás, foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Amém. Até aqui
É, meu povo, isso é muito comum, né? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de fazer ministério com o coração distante do Senhor. Fazendo ministério, fazendo a obra do Senhor, mas não tendo relacionamento com o Senhor. Adorando o seu próprio eu, as suas vontades, adorando às vezes até o ministério, mas não o dono da obra, que é o Senhor. Amém? Que o nosso coração venha se voltar para o Senhor, porque o que o Senhor quer é o nosso coração. Não adianta nada, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O Senhor não quer isso. O Senhor, Jesus morreu na cruz para, olha só, para constituir uma família, filhos, e não uma empresa com funcionários. O que Jesus estabeleceu foi uma família, foi um lugar à mesa. À mesa. E olha só o que a gente viu aqui. Alguém que foi chamado pelo Senhor, fez tudo bonitinho, mas não se voltou de coração. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que sempre, todos os dias nos ensina. Obrigado, Senhor, pois nós vemos aqui que tudo aquilo que as pessoas plantaram para sua carne, movidas pelo seu ego, pelas suas paixões, pelas suas ambições, levaram elas à morte e destruição. Senhor, que nós não venhamos tomar esse caminho. Ah, Senhor, que nós não venhamos também andar, Senhor Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas sem estar com o nosso coração em Ti, sem voltar o nosso coração para Ti. Ah, Senhor, eu quero chegar no final da carreira e ouvir do Senhor, serva boa e fiel, entre para o banquete do seu Senhor. Eu não quero chegar lá no último dia e dizer, Senhor, Senhor, e tu falar, eu não te conheço. Ah, Senhor, nós queremos te conhecer. Nós queremos voltar o nosso coração para Ti. Mais do que fazer coisas, nós queremos ser filhos e ter relacionamento com o Pai. Mais do que reconhecimentos dessa terra, nós queremos ser reconhecidos por Ti. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa que aqui está. Que nós venhamos entrar neste lugar de entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Forte, né, Bruna? Muito forte. Deus abençoe imensamente o seu dia, né? Você já é uma bênção. Então, por onde você for, seja uma bênção, meu irmão, minha irmã. Amanhã, se o Senhor permitir, se essa minha garganta, né, ajudar, em nome de Jesus ela vai ficar boa. Tenho célula hoje à noite ainda. Estaremos aqui amanhã, dando sequência nessa leitura, nesse tempo de meditação, tá bom? Orem por mim. Beijo no coração de vocês. Tchau, até.